Saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui trazendo uma mensagem da Palavra de Deus para o nosso coração. Vamos ler um versículo que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 1 que diz: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Nessa passagem que temos lido, e os demais versículos que iremos citar, nos traz o entendimento de que Deus, Ele tem prazer e deseja que aqueles a quem Ele escolhe permaneça na sua presença com o coração íntegro, porque assim a glória de Deus será manifestada por meio dele. Não importa a posição que o mesmo se encontre, mas o importante é que ele esteja em obediência ao Senhor. Nós vemos aqui Deus chamando o profeta Samuel e questionando a sua postura diante de uma decisão tomada por Deus. A Bíblia diz que Samuel estava sentindo compaixão pelo rei Saul, que havia sido desprezado por Deus. Quando buscamos o significado dessa palavra, compaixão, fala de um sentimento piedoso para com a tragédia de outrem, acompanhado de um desejo de minimizar a situação que aquela pessoa está passando. Era esse o sentimento que Samuel estava sentindo. Já a rejeição é justamente uma desaprovação. E segundo a psicologia, a rejeição é a ferida emocional mais profunda que existe. Saul, ao desobedecer, ele estava rejeitando a Deus. E quando nós somos rejeitados, gera um sentimento tão profundo e causa até uma ferida emocional em nós. Então, Saul, pelo fato de ter sido rejeitado, ele poderia ter se arrependido, ter dado um passo atrás, mas a sua postura na palavra de Deus encontramos que era tendenciosa para se desviar dos caminhos do Senhor. Então, Samuel se dirige à casa de Jessé com um chifre, conforme o costume da época, e a sua presença causou rebuliço naquele lugar. Até porque, quando Samuel recebe a ordem da parte de Deus, a primeira coisa que ele se preocupa é com
como ele seria recebido, já que o povo de Israel estava fora do padrão de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus instruiu a Samuel para quando ele chegasse naquele lugar, ele tivesse uma resposta adequada e que o deixasse confortável para que viesse a cumprir a missão que foi incumbido. Então, a casa de Jessé passou pelo processo, né? Os filhos, o próprio Jessé passou pelo processo de santificação que era esperado para que, após a santificação, toda aquela preparação, eles poderiam se apresentar com o sacrifício para Deus. Ou seja, Deus exigia que os homens, as pessoas que desejassem oferecer a Ele uma oferta, um sacrifício, não se apresentassem de qualquer maneira. Nós aprendemos com a palavra que, por meio de um estudo minucioso, do básico para o mais profundo, nós vamos aprendendo a cada dia a servir ao Senhor melhor, errar menos, né? Então, após a santificação, a Bíblia diz que Samuel, né, começa a colocar em prática a ordem divina. Mas eu acho aqui interessante que quando Deus escolheu Saul, ele mandou Saul até Samuel. Então, de antemão, Samuel sabia quem seria o escolhido de Deus. No caso de Davi, Deus deu o nome da cidade, a localidade, a casa, o nome do dono da casa, mas não disse o nome do escolhido. Ele diz na sua palavra que iria revelar o escolhido, mas somente após Samuel chegar à casa de Jessé. E percebemos que, apesar de Samuel, um homem experiente, um homem íntegro, um homem que não havia nada na sua vida que o apontasse como fora do padrão, entendemos que ele, como nós, estamos sujeitos a nos enganarmos pela aparência. E quando ele vê o primeiro filho, ou primogênito, de Jessé se apresentando, ele é levado pela a estatura, segundo a Bíblia, no versículo 7 do mesmo capítulo, ele é levado a querer ungir a Eliabe por causa da sua aparência, ou seja, ele era belo, ele tinha uma aparência apresentável, atrativa, né? Ele era belo e ele era de alta estatura. E Deus imediatamente diz: não é esse quem tem me escolhido. E diz mais: pois o tenho rejeitado. E chama mais atenção
em dizer o homem, Deus não vê como ver o homem. O homem vê por fora e Deus vê por dentro. No Salmo 139, nos versos 1 e 2, lemos: Tu me sondas e me conheces, conheces o meu assentar e levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então, entendemos claramente que corremos o risco de avaliarmos as pessoas pelo exterior que as mesmas apresentam. E todos podem se equivocar, todos podem deixar de seguir por um momento as orientações divinas, mas precisa ter consciência de que poderá cair em erros, equívocos, né? Então, todos os filhos de Jessé passaram pelo sacerdote Samuel. E quando todos são rejeitados por Deus, a Bíblia diz, no versículo 12, que Samuel diz: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Nesse momento, Samuel está dizendo: olha, não faremos nada, nenhum músculo sairá no lugar. Não faremos qualquer atitude, não sentaremos à mesa, não poderemos nos banquetear enquanto o escolhido não chegar. Mas o escolhido estava cuidando do rebanho, estava atarefado, estava com as marcas do trabalho, estava já sendo moldado por Deus para assumir como rei. E não há processo melhor do que você passar pela mão de Deus na preparação para o amanhã. Porque sabemos em quem temos confiado. A nossa vida, os nossos projetos. E muitas vezes não entendemos o porquê de certas situações. Mas é que Deus está nos preparando para algo que ainda não podemos contemplar. A Bíblia diz que quando Davi entrou, imediatamente a voz de Deus bradou. Que coisa excelente! É quando somos escolhidos por Deus. Quando somos aprovados por Deus. Tudo que passamos até agora foram processos e em cada um deles fomos aprovados. O Espírito veio sobre Davi porque Saul já estava sem a presença de Deus. A Bíblia diz que Saul
estava tão perturbado que um espírito mau o atormentava a ponto de do mesmo entrar em transe. E todos à sua volta percebiam a mudança no seu comportamento. Ele se tornava agressivo e o Davi, usando um método que hoje é usado para tratamento para algumas enfermidades, ele tocava a harpa e Saul saía daquele sofrimento que era causado pela ação do inimigo na sua vida. Precisamos entender que o Espírito Santo deve reinar no nosso coração. Deve estar sempre em primeiro lugar, para que ações contrárias não venham nos atacar. Precisamos da presença de Deus 24 horas. E para encerrarmos a nossa reflexão, peçamos a Deus a sua ajuda para tudo que formos realizar na nossa vida, para não sermos enganados por nossa própria condição limitada. Existe situação onde poderemos dar um passo à frente ou para trás, mas sempre contando com a ajuda divina, porque somente assim seremos aprovados por Deus. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a todos nós. Queremos mandar uma saudação para todos os irmãos que têm nos acompanhado, os irmãos da Argentina, os irmãos do México, os irmãos do Paraguai, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Natal, João Pessoa, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e todos os demais irmãos aqui no campo de Pernambuco recebam a saudação na paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, e que somos um só em Cristo, que morreu por nós, e permanecemos na presença do Senhor, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, que está adornada, aguardando o grande dia. Deus abençoe a todos. Amém.